Olá, meu nome é Andrea e eu tô aqui a convite da Melissa para falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Eu sou nutricionista de formação, trabalhei basicamente em todas as áreas da nutrição, então já trabalhei em restaurante, já trabalhei com esportistas, já trabalhei em hospital. E por todas essas áreas, o que permeia é sempre como eu me alimentar bem. É interessante porque o número de informações que a gente tem sobre o tema hoje é enorme. A gente só cresce, né? Na verdade, a gente tem informações na televisão, via Instagram, temos revistas e as pessoas ainda ficam bastante confusas. E muito se deve ao tipo de informação que é vinculada. Então é muito comum a gente ver as dietas da moda, né? Então, a dieta do goji berry. Então, o alimento da hora é o goji berry, que faz bem. Daí depois falam sobre o chá verde, enfim. Então sempre tem essa questão assim muito voltada ao nutriente, que a gente fala que é o nutricionismo. Na verdade, a nutrição é uma ciência relativamente nova e ela cresceu muito com esse enfoque. Então, vários estudos foram realizados tendo uma visão compartimentada da nossa alimentação. Então, se estudava o colesterol e daí se descobriu a relação com infarto, né, com doenças do coração, daí se estudava a proteína, depois a vitamina, e daí se buscava quais alimentos eram ricos naqueles nutrientes e que, portanto, fariam bem ou mal à nossa saúde. E daí é muito difícil seguir uma alimentação dessa forma, né? Às vezes por questões econômicas, né? Então não é todo mundo quem consegue suportar uma dieta à base de goji berry, que a gente nem tem no Brasil, ou de salmão e sal do Himalaia, né? Então, por questões econômicas, dois, por questões culturais. Então, a gente não tem hábito, às vezes, por exemplo, de comer. Tinha a dieta do Atkins, né? De comer bacon com ovo no café da manhã. Tem gente que até gosta e no final de semana, às vezes, come, mas isso não é o hábito. O nosso hábito é o pãozinho, o café com leite. E daí é muito difícil seguir essas dietas, ou se a gente consegue seguir por um período muito curto. E, de fato, elas não trazem saúde. É bem interessante que ao longo de todo esse histórico aí da nutrição, se acumulou muito conhecimento, o que foi importante, sobre os nutrientes e o papel deles na nossa saúde. E, ao mesmo tempo, a população continuou adoecendo ainda mais, engordando ainda mais. E hoje, aqui no Brasil, a gente tem um enfoque muito mais da alimentação como um todo. Porque afinal a gente consome o alimento, e no alimento eu não tenho só colesterol, eu não tenho só gordura saturada. Eu tenho um conjunto de nutrientes ali que vai interagir entre eles, e essa interação e esse resultado é que vai repercutir na minha saúde e no meu corpo. Não é aquele nutriente, né? A gente não come, graças a Deus, cápsula. Eu espero que a gente não chegue nesse ponto, porque todo mundo gosta de comer e tem que ser assim mesmo. Então a gente tem que comer de forma saudável e a gente tem que comer comida, porque é comida que é bom e que é saborosa. E daí, nesse enfoque de uma alimentação, numa visão mais holística, o que a gente tem de mais atual sobre orientação de alimentação saudável? É o seguinte, no Brasil, na verdade ao longo do mundo, a gente tem guias alimentares. Guias alimentares são documentos, em geral editados pelos governos, né, que são produzidos por técnicos do governo, e que a função dos guias alimentares é orientar a população em geral a como comer bem, a como ter uma vida saudável. Então aqui no Brasil, o que a gente tem é essa versãozinha aqui de capa azul. Ele é de 2014, já, nós tivemos outros,
anteriores. E esse documento eu tenho aqui ele impresso, mas vocês conseguem online ele de forma gratuita, é só colocar lá no buscador Guia Alimentar para a População Brasileira e vocês conseguem baixar. Só tomem cuidado para baixar essa daqui, desse visualzinho de capa azul, que é a versão mais atual. E esse guia, ele é muito interessante, ele é como se fosse um livrinho mesmo, então ele é um pouquinho extenso, mas convido vocês a lerem, é uma leitura bem leve, interessante. Ele traz vários exemplos de refeições que podem ser feitas, mas o que eu vou trazer aqui para vocês é um conceito muito importante. Esse guia alimentar ele tem um reconhecimento internacional muito importante. Desculpa, não é Covid. Justamente por esse conceito bem revolucionário que ele trouxe. Muitas vezes vamos pensar num alimento que é industrializado. Quem lê o rótulo? Não é todo mundo que lê o rótulo dos alimentos. Desculpa novamente. Mas quem lê o rótulo, muitas vezes se atém à tabelinha lá dos nutrientes. Aquela tabelinha, ela é super difícil de interpretar, ela não é tão intuitiva. Porque se você olhar lá na tabelinha que tem 100 miligramas de sódio na água, isso é muito ou isso é pouco? Você saberia responder? Não, né? Muito possivelmente só um técnico, de fato, sabe responder. Ou pelo menos te ensinar a entender, porque você precisa lá entender um pouquinho daquela outra coluninha do lado que é do percentual. Então eu vou te convidar a deixar de lado um pouquinho essa questão da tabela nutricional, que está muito relacionada ao nutricionismo, então a visão dos nutrientes ali isoladamente naquele alimento. E eu vou te sugerir ler os ingredientes daquele alimento. Porque é o seguinte, esse guia alimentar, ele convida a gente a pensar a nossa alimentação e os alimentos divididos em 4 categorias. A primeira categoria dos alimentos são aqueles alimentos que não precisam de rótulo. São os alimentos in natura. Então, são os alimentos que eles são oferecidos para consumo na forma como são retirados da natureza. Então, por exemplo, frutas, de forma geral, quando a gente vai comprar. A maçã é feita a colheita e ela é posta à venda. Tá ali, natural. Uma banana, ela é retirada lá da bananeira e tá na penca para ser vendida. Então, ela também é natural. Então, todos esses alimentos bem próximos, né, iguais aos que estão na natureza, eles são os alimentos in natura. A segunda categoria de alimentos são os alimentos minimamente processados. São aqueles alimentos que eles passaram por um processamento, então por uma etapa a mais de manipulação, antes de ser posto ali para venda, para consumo. Mas essa manipulação foi muito pequena. Então, vamos supor um feijão. O feijão, quando ele é colhido, ele tá fresco. E daí ele passa por um processo de secagem para colocar ali no pacotinho para venda. Um arroz, da mesma forma. E daí a gente tem o arroz integral, que preserva mais ali as características. E a gente tem o arroz branco, que ele é um arroz polido. Então, é como exatamente isso, né? Então, é feito um polimento e tira a casquinha de fora daquele grão e ele é posto para venda. Então, esses alimentos, eles são denominados minimamente processados. Foi feito um processamento com eles, mas é um processamento muito pequeno. São alimentos que também, a princípio, não precisariam de rótulo, porque se a gente olhar lá os ingredientes, é só ele, né? Então, um arroz é arroz. Um feijão é feijão. Um leite fresco, que é ordenhado da vaca, passa ali para uma pasteurização e é oferecido para venda. Então, ele também é um alimento minimamente processado. Uma carne é feito o abate do animal,
o corte da carne e um resfriamento ou um congelamento e posto para venda. Então também ele é minimamente processado. A terceira categoria de alimentos são os alimentos processados. Esses alimentos, eles passam por uma etapa a mais de processamento antes de serem colocados para venda e para consumo. E essa etapa a mais, eles recebem um ingrediente culinário, que pode ser sal, açúcar ou um vinagre. Então, um exemplo bem simples do alimento processado é uma compota de frutas ou uma fruta em calda. Então, a gente tem a fruta in natura e daí a gente acrescentou uma calda nessa fruta, né? Cozinhou essa fruta nessa calda, que é feita à base de água e açúcar, e ela é posta para venda. Então, esse é um alimento processado. E a última categoria de alimento é o alimento ultraprocessado. É o equivalente ao que antes a gente falava de alimento industrializado. Por que esse conceito caiu? A gente não fala mais de alimento industrializado. Porque, na verdade, na forma que a gente vive hoje, todos os alimentos, ou grande parte dos alimentos, passam por uma indústria. E, no entanto, então mesmo uma maçã, a gente tem maçãs embaladas hoje. No entanto, nutricionalmente, nem sempre há um impacto naquele alimento. Então, o que é o alimento ultraprocessado? São alimentos que uma vez foram naturais, mas eles passaram por tantos processamentos na indústria e por adição de tantos aditivos químicos, de tantas outras substâncias, que eles estão muito distantes do que eles foram originalmente. Então, se a gente olhar lá no rótulo desses produtos, lá na lista dos ingredientes, a gente vai encontrar 20 ingredientes. A gente vai ter alguns ingredientes ali que a gente nem reconhece como sendo comida. Sorbato de potássio, goma xantana, várias substâncias químicas que a gente não entende como sendo alimentos. Então, esses alimentos são os ultraprocessados. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre como de fato ter uma alimentação saudável a partir desses conceitos que eu passei aqui, mas já me adiantando, o que chegou-se à conclusão, né? Que na verdade o que de fato traz um impacto mais negativo para a nossa saúde é o consumo desses alimentos processados e ultraprocessados. Porque não era só a quantidade de açúcar ou a quantidade de colesterol que os produtos têm que tinham um impacto negativo na nossa saúde. Por exemplo, o ovo, né? O ovo, ele é um alimento in natura e ele tem bastante colesterol. Mas não é isso que vai fazer mal para a nossa saúde. Na verdade, o que vai fazer mal para a nossa saúde é consumir, por exemplo, um bolo pronto. Porque se a gente fosse fazer um bolo em casa, a gente ia utilizar, sei lá, 5 ingredientes: farinha, ovo, óleo, açúcar, basicamente isso, um leite, vai? Para fechar a receita. Se a gente pegar no rótulo de um bolo pronto, ele vai ter 5 vezes açúcar, porque ele vai ter açúcar, vai ter xarope de glicose, vai ter um açúcar invertido. Muitas vezes ele vai ter sal, coisa que você nem colocaria. Ele vai ter vários aditivos químicos para conservar ou para dar a textura ideal. E daí o conjunto desse excesso de gordura, às vezes ele vai ter gordura vegetal hidrogenada, que a gente também não tem o hábito de consumir quando a gente cozinha em casa. Então, não são os ingredientes sozinhos que vão trazer o impacto, mas sim o conjunto dessas coisas. Então, o consumo excessivo desses aditivos químicos, o consumo excessivo de sal e de açúcar que vai trazer esse impacto. Então, para a gente se alimentar bem, a gente tem que... Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas ela é bem válida. Então,
desembalar menos e descascar mais, tá bom? Mas no próximo vídeo eu explico um pouquinho mais sobre outros passos importantes. Até lá! Agora eu vou trazer 10 dicas práticas para ter uma alimentação saudável. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, nesse documento constam os 10 passos para vocês terem uma alimentação saudável. O primeiro passo: fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Quando você pensar no que você comeu em um dia ou no seu carrinho de compras, você tem que pensar de forma bem prática que grande parte daqueles produtos não tem ou não precisam de rótulos ou embalagens. Então são alimentos o mais próximos possíveis da sua forma natural. O arroz, o feijão, as carnes, o leite, verduras, frutas, tá bom? Segundo passo: utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então é o uso com moderação. Esses ingredientes fazem parte da culinária, eles auxiliam a dar sabor nos alimentos, mas a gente tem que usar com moderação. E o interessante é que quando a gente cozinha, a gente justamente consegue escolher a quantidade que eu vou utilizar no meu prato, diferentemente se eu comprar um produto que já vem pronto, que vem para um paladar geralmente muito mais salgado, muito mais adocicado. Então, se eu cozinho, eu consigo utilizar esses ingredientes na dose certa. O terceiro passo: limitar o consumo de alimentos processados. E o quarto passo, que eu já digo em seguida, é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, quem tá chegando aqui, olha lá o outro vídeo que eu explico um pouquinho melhor sobre essa classificação dos alimentos. Mas é isso, evitar ao máximo esses produtos que são adicionados de sal, de açúcar e de aditivos químicos já desde a fábrica e que estão muito distantes da sua forma natural, como salgadinhos, refrigerantes, sucos em pó. O quinto passo: comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. A alimentação faz parte do homem como ser social. Pode pensar na grande parte das comemorações que a gente faz, a alimentação tem um papel importante, né? Então, no Natal a gente tem a ceia, agora na quarentena, acredito que muitos de vocês estejam já com saudade daquele almoço de domingo, de final de semana com os familiares. Então, quando a gente senta para conversar, para estar junto, até tá aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ler a minha plaquinha, comer é um ato de amor com as pessoas, né? A alimentação tem essa questão afetiva importante. E quando a gente tá em companhia, a gente faz as refeições mais lentamente, a gente tende a prestar atenção no que a gente está comendo, nos nossos sinais de saciedade. Ao contrário do dia a dia, que às vezes a gente senta para comer na frente do computador ou na frente de uma televisão, na correria, não se preparou para aquele momento, acaba pedindo alguma coisa para comer ou tem um congelado ali na mão, descongela, e daí a gente acaba comendo mais e pior, tá? Então, sempre que possível, reservar realmente aquele momento da refeição como um momento importante, tá? Sexto passo: fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, isso se refere lá ao primeiro passo. Se você quer que a base da sua alimentação seja desses alimentos, você precisa comprar em locais que tenham variedade desses produtos. Para que você possa comprar, obviamente. 2, para incitar a vontade de você comer mais desses alimentos. Então, eu vou dar um exemplo.
pensem na feira, pensem aquele cheiro da feira, aquele cheiro de frutas e verduras frescas, o cheiro do cheiro verde, do tempero, aquele colorido vivo dos alimentos. Dá vontade da gente comprar, a gente consegue conversar ali com o feirante, muitas vezes ele passa receita, muitas vezes tem alimentos na feira ali que você não conhece, que você tem a chance de experimentar. Então esse é um cenário, você acaba saindo de lá, né, com uma alimentação bem colorida, vários alimentos in natura. Se a grande parte das suas compras é feita num supermercado, pensa no número de corredores, né, no número de gôndolas que tem alimentos ultraprocessados, embalados, e o número de gôndolas para frutas, verduras e legumes e outros produtos que não precisariam de rótulo. Então, é muito discrepante a quantidade e a variedade dos produtos é muito restrita. A gente encontra maçã só de um tipo, banana de 2 tipos, mamão, e daí lá tem um chuchu, uma abobrinha, enquanto que na feira a gente tem uma variedade muito maior de produtos. Então, sempre que possível, frequentar sacolões, feiras, mercados diferenciados que tragam essa variedade de produtos, tá bom? 7º passo: desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. A gente tem perdido a nossa cultura alimentar. Muito possivelmente os avós de vocês sabiam cozinhar algumas coisas que hoje vocês não sabem. É comum, às vezes, desde coisas mais robustas, assim, rebuscadas, como um bucho, enfim, ou às vezes até coisas mais simples, uma torta que era símbolo do Natal na sua família e você não sabe fazer, enfim. Isso tem relação com o tempo que a gente tem dedicado à alimentação, que vem reduzindo expressivamente. Só que o cozinhar, perdão, ele é super importante para que a gente possa se alimentar bem. Porque se a gente depende de alguma outra pessoa, essa pessoa pode não estar disponível naquele momento para te oferecer uma refeição saudável. Ou você nem tem essa pessoa e daí você acaba ficando à mercê de lojas, de restaurantes ou de produtos congelados e ultraprocessados. Então, para você comer bem, comer de forma saudável, você precisa saber cozinhar, porque daí você mede lá a quantidade de óleo, de gordura que você vai usar, você escolhe os seus ingredientes, você tem uma alimentação à base de alimentos in natura e minimamente processados. Se você não sabe cozinhar, é muito grande a chance de você ficar refém desses alimentos que não são tão legais para nossa saúde. E ainda por cima, o legal de cozinhar é isso, né? Preservar a nossa cultura e a nossa história. 8º passo. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. É isso. Por favor, não percam o tempo de almoço para vocês irem fazer atividade física. Tão importante quanto a atividade física é a alimentação. E a gente precisa se organizar ao longo do dia para ter tempo para todas as coisas. Então, e daí não adianta você esperar ficar com fome para tentar decidir o que você vai comer. Porque daí, obviamente, não vai dar tempo, tá? Então, já se antecipe, faça um cardápio, às vezes, ou quando você for fazer as compras, pense mais ou menos o que você quer comer ao longo do dia. Todo mundo tem uma vida muito desgastante, né, com muitas atividades. Você pode, por exemplo, no final de semana, você fazer todas as suas refeições e deixar congelado. Daí, ao longo do dia, você só descongela, mas você que fez, né? Não é um alimento pronto de supermercado. Ou você pode deixar algumas coisas encaminhadas, um tempero já pronto, salada já lavada sequinha na geladeira. São pequenas coisas que ao longo da semana vai te permitir ter uma alimentação saudável, tá? 9º passo, dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora.
todo mundo sai de casa muitas vezes. Quem trabalha período integral, excelente levar marmita, mas às vezes se não tiver um local para esquentar a marmita, por exemplo, e fica refém de um restaurante, é interessante escolher restaurantes mesmos, né? Então, um restaurante por quilo ou um prato feito, algum local que você sabe que a refeição é feita ali na hora, não é um fast food, né? Você não vai trocar essa refeição por um salgado, por uma pizza ou por um sanduíche. E o 10º passo é ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Isso às vezes passa despercebido, mas quantas vezes a gente tem lá num rótulo 0% colesterol, ou mesmo numa propaganda televisiva, né? Ah, faz bem para sua saúde. Então, assim, a gente precisa lembrar qual que é a função da propaganda. A função da propaganda é vender o produto. E apesar da gente ter algumas regulamentações nesse quesito que nos protegem, ainda assim, muitas vezes ela vai se valer de argumentos que não são 100% reais, né? A função dela ali não é te orientar sobre uma alimentação saudável. De quem que é essa função? Do nutricionista ou do médico, tá? E daí esses profissionais não vão estar ou não deveriam estar relacionados à veiculação de propaganda de alimentos, tá? A função da propaganda é simplesmente vender. Então, toda vez que você vê uma informação lá no rótulo, tente pelo menos se questionar se aquilo de fato é verdadeiro e faz sentido para sua vida, tá bom? Eu espero que você consiga aplicar aí no seu dia a dia algumas das dicas. Até a próxima! Eu vou responder algumas perguntas que vocês enviaram ali via Instagram. A primeira pergunta é: quais alimentos dão saciedade, né? Dão a sensação de saciedade para evitar que a pessoa coma em maior quantidade. Na verdade, antes de um alimento em si, o que eu vou falar para vocês é da importância da mastigação. A mastigação em si, ela ajuda muito a sensação de saciedade, tá? O mastigar em si. E para além disso, quando a gente mastiga mais os alimentos chegam mais lentamente, obviamente, no nosso estômago. E literalmente dá tempo do estômago avisar o nosso cérebro que, já comi o suficiente. Quando a gente come rápido demais, não dá tempo de ter essa comunicação entre estômago e cérebro, e daí a gente acaba comendo um pouquinho mais do que deve, às vezes muito mais do que deve. Então é super importante mastigar bem os alimentos. Uma dica que é super prática, vocês podem perceber, geralmente a gente tá almoçando, daí a gente faz uma garfada e já logo tá colocando mais comida no garfo. Então, algo bem prático é preparar uma garfada, colocar na boca, mastigar e enquanto tá mastigando, descansar os talheres do lado da mesa. E daí só quando engolir, daí sim preparar mais uma garfada. Então, isso naturalmente vai fazer com que a gente mastigue mais e coma mais lentamente, para que a gente tenha melhor essa percepção de saciedade, tá? Agora, fora isso, alimentos que dão essa sensação de saciedade de forma mais prática são alimentos que sejam mais ricos em fibras, tá? Então, no café da manhã você pode inserir uma aveia, tanto na forma de flocos ou na forma de um farelo. Na refeição principal, né, almoço, jantar, qualquer verdura, principalmente as verduras cruas ou as leguminosas, então o grupo dos feijões, elas são ricas em fibra. As frutas de sobremesa, todos esses alimentos, eles têm fibra. Ou mesmo você pode optar, né, por um arroz integral, excelente, se você gosta também. Inserir aí no seu dia a dia. Nada é obrigatório,
tá, gente? Não é, é obrigatório comer arroz integral. Não, mas o arroz integral, ele tem mais fibras, então ele vai ajudar nesse processo. Mas, não quero arroz integral hoje, vou comer salada, também tudo bem, tá? Então, as fibras, elas vão lentificar um pouco a absorção de todos aqueles nutrientes da refeição que você consumiu. E daí, com isso, a sua sensação de saciedade vai demorar um pouquinho mais, né? Vai ter uma duração maior, na verdade, tá? E fora isso, uma refeição completa, né? Então, quando a gente tem o consumo equilibrado de todos os nutrientes, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, esses nutrientes na proporção adequada também ajudam aí nessa sensação de saciedade durar um pouquinho mais. A segunda pergunta foi em relação à tensão pré-menstrual, que as mulheres é bastante comum as mulheres terem mais vontade de comer doce. E daí a pessoa pergunta quais alimentos que podem ser consumidos para segurar um pouco essa vontade. A primeira coisa que eu sugiro é assim, coma com moderação, né? A chave da alimentação é sempre a moderação, é o saber comer. Como eu disse, nada é proibido. Então, tá com vontade de doce, isso é muito uma percepção pessoal. Às vezes, uma pessoa fala assim, não, é melhor eu nem começar porque eu não consigo me segurar, vou comer tudo. Vou comer a barra de chocolate inteira, por exemplo. E existem pessoas que vão falar assim, se eu não comer doce, eu vou tentar comer o queijo branco, vou tentar comer o amendoim, vou tentar comer a maçã, vou comer a geladeira inteira, a despensa inteira, vou continuar com vontade de comer doce, vou comer também. E isso vai ser pior, né? Então, acho que é muito uma percepção de como você tá lidando com isso. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa e daí, mais diretamente, o que você quer que eu responda, os alimentos que têm uma substância chamada triptofano, elas auxiliam na liberação de um hormônio no nosso corpo chamado serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é o hormônio que faz a gente se sentir bem e que é o motivo pelo qual a gente tem vontade, na maioria das vezes, de comer doce. Então, você pode optar por comer uma banana, ela é bem rica em triptofano, e daí você pode fazer um docinho com essa banana, pode colocar uma canela por cima, polvilhar, colocar alguns minutos no micro-ondas, você pode comer uma barrinha sabe aquela bananinha sem açúcar? Você também pode optar por fazer um doce à base de pasta de amendoim, tá bom? Existem receitas que levam tâmara também, então que você vai comer algo doce. Eu não sei se vocês já experimentaram tâmara, mas ela é bem adocicada e auxilia aí essa vontade de comer doce, e ela não é tão calórica quanto um chocolate, alguma outra sobremesa nesse sentido, tá? Outra pergunta são quais alimentos são ricos em ferro. A gente tem 2 tipos de ferro nos alimentos. Então, um ferro que a gente consegue absorver melhor e um ferro que a gente tem um pouco mais de dificuldade de absorver. O ferro que a gente tem maior facilidade em absorver é o ferro presente nos alimentos de origem animal, em especial as carnes e ovos, tá? Então, incluir isso na sua refeição é importante. E outros alimentos também são tão importantes quanto e complementam essa ingestão de ferro. São o grupo das leguminosas ou feijões, feijão preto, feijão carioca, feijão fradinho, você pode variar, também entra nesse grupo a lentilha, a ervilha, o grão de bico. Então, eles são importantes na ingestão de ferro. E todas as verduras verdes escuras, tá? Por exemplo, a couve. E uma dica que é importante para a gente melhorar a absorção desse ferro de origem vegetal é sempre incluir nessa refeição
uma fonte de vitamina C. Então você pode usar um limão para temperar sua salada, ou você pode inserir uma fatias de laranja na sua salada, né? Então aquela combinação da feijoada que leva a laranja junto é perfeita. Ela ajuda bastante na absorção de ferro, tá? E daí só lembrando que a beterraba, ela tem ferro? Ela tem, mas ela não é rica em ferro como os outros alimentos que eu citei, tá? Alguém perguntou aqui quantas refeições são indicadas ao longo do dia. Não tem esse número, depende muito da sua rotina, do seu dia a dia. O interessante é que sejam refeições fracionadas, até porque para você não ficar, né, morrendo de fome, e daí acaba aumentando a chance de você atacar um doce ou comer em maior quantidade na refeição. Mas é isso, não tem o número ideal. Fracionar, pensar em refeições principais e alguns lanchinhos intermediários, tá bom? Quanto devo beber de água? Se você seguiu as orientações do vídeo anterior, você não vai ter essa dificuldade. Em média, a gente precisa de 2 litros de água por dia, mas você tem que pensar, se você consome bastante vegetais, principalmente crus, você vai estar ingerindo uma quantidade grande de água aí nos alimentos. Então, o arroz tem água, o feijão a gente também coloca água para cozinhar. Então, grande parte dessa quantidade aí no dia já está sendo suprida. Mas é lógico, precisa complementar com água mesmo, água filtrada ao longo do dia. E daí é isso, não precisa ficar se esforçando, nem focando em 3, 4 litros de água, que também não é para as pessoas que não têm nenhum problema de saúde, enfim, que são saudáveis, que têm uma alimentação bastante variada e equilibrada, não é necessário, tá? Então, em torno de 2 litros por dia e bastante vegetais, frutas. E a última pergunta, a pessoa coloca aqui para eu escolher 3 alimentos que não podem faltar numa alimentação saudável. Eu, de fato, não acredito que existe nenhum alimento que eu possa te dizer que não pode faltar, tá? Existe um único alimento que a gente considera que ele é completo, que não precisa de consumir mais nada, e esse alimento é o leite materno, até o 6º mês de vida da criança. Então, mesmo esse alimento tem uma data para começar e data para terminar. A partir do 6º mês, a criança precisa ingerir outros alimentos para ter suas necessidades nutricionais atendidas. Fora isso, para todas as outras crianças, adultos, né, que não estão nessa faixa etária, não tem alimentos que podem ser dispensados, todos eles precisam estar incluídos, não tem como eu falar, não, pode deixar esse, tá bom? Interessante sempre variar, tá? Essa é a chave. Então hoje eu tô comendo maçã, depois eu vou comer banana, depois eu vou comer mamão, variedade é a chave da alimentação. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!